Então, vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Hoje nós vamos continuar estudando o livro Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte do Céu e Inferno, nós começamos a estudar a morte. E ele fala o passamento. Não fala o desencarne. Lembra que a gente conversou? O passamento. O passamento. Porque ele está falando dessa transição, né? Da morte do corpo, mas não da desencarnação completamente, né? Não, quando falamos o desencarne, ele dá uma ideia de morte. Então, o termo correto é ou passamento, ou morte, ou desencarnação. Só que nós não sabemos em que momento acontece a desencarnação. Desencarnação, processo. O passamento ou a morte do corpo é um fenômeno biológico. Então, a questão é que o que Kardec está avaliando, né, nesse capítulo 1 da segunda parte. Ô, Israel, levantou a mão, filha? É porque eu já vi o pessoal falando assim, puxa, acabei de ter um passamento, mas estando viva, não isso acontece? Fala mesmo, eu tive um passamento, assim, quase desmaiei, né? Mas isso é um termo é outra que coisa, a né? pessoa usa, né? Eu tive passamento, quase morri, tal. Mas aqui o Allan Kardec está usando o passamento para significar a morte mesmo. A pessoa morreu. Mas morreu o quê? Morreu o corpo. Esse passamento aí é a pessoa meio estriônica, né? Ai, tive passamento aqui agora, o coração bateu, né? É isso? Ele quis dizer que ele quase morreu. Rápido, Quase morri agora. Então, o Allan Kardec está dizendo o seguinte, que o fato de que nós somos espíritas, temos essa certeza da vida depois da morte, né? A vida futura, depois da morte do corpo, existe vida. Então, nós não deveríamos sentir medo, nenhuma apreensão. Quem aqui não sente medo? Acho que todos nós temos apreensão, né? Então, passamento, ele está querendo dizer a passagem dessa vida para a outra vida, certo? Então, eu vou colocar na tela, para nós irmos acompanhando o texto do Kardec. Ok? Texto do Kardec. Então, olha aí. O passamento. Aí ele fala assim, a certeza da vida futura não exclui as apreensões. Nós até já vimos isso, tá? Só estamos recordando. Não exclui aquela apreensão, aquele medinho ou medão, né? Medo grande, quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que não teme a morte em si, mas aquele momento da transição ali, né? Quer saber se na hora que você está assim, na agonia, se sofre. Sofremos ou não nessa passagem, né? E sem saber se sofre, se não sofre, né? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. A transição é sair dessa dimensão, porque quando o corpo físico é que nos conecta com essa dimensão que nós estamos, que é a terceira dimensão, né? Em que os corpos, para nós, são sólidos. Quando morre o corpo, acabou. Não tem mais, para nós, possibilidade de interagirmos com a matéria dessa dimensão do jeito que era antes. Então, vem a preocupação. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo
qualquer uma, menos essa. Então, essa viagem nós vamos fazer. Ricos e pobres devem todos fazê-lo. E por dolorosa que seja a franquia, né, o custo, pagamento, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Então, ele vai dizendo que alguns moribundos, eles morrem calmamente, alguns, inclusive, têm morte súbita, e outros têm convulsões terríveis. Então, ao analisar isso, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Então, da mesma maneira que não tem dois nascimentos iguais, não tem, também não tem duas mortes do corpo igual, porque o contrário de morte é nascimento, certo? Então, e o contrário de nascimento é morte, não é desencarnação. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito, né? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Ninguém sabe falar isso, né? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Então, nem a ciência, nem a religião, que vigorou e que vigora, né, no mundo ocidental há 2000 anos, essa religião é uma religião fracassada, porque nem isso ela consegue nos explicar, né? A religião fracassou, por quê? Porque ao invés de cuidar das coisas do espírito, ela ficou cuidando das coisas da matéria. E a ciência que cuida da matéria, ela não vai conseguir explicar, porque esse fenômeno envolve a alma. Envolve o corpo, mas envolve a alma. Aí vem o espiritismo. E o espiritismo, então, é esse traço de união entre a religião e a ciência. Então, e só ele, né, pode dizer-nos como se opera essa transição, né? Essa passagem pode ser um pulo, né? Dá um pulo, espaçamento, né? Mas pode ser um negócio lento, câmera lenta, como será? Então, só o Espiritismo então, vai poder nos falar, porque é só o Espiritismo que estuda isso. Quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. Quem é que conversa com os espíritos? Aqueles que estudam a mediunidade, que estudam a doutrina espírita, né? O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então, existe um laço fluídico. Nós vamos encontrar referência a esse laço em vários escritos antigos. No próprio livro do Eclesiastes, tem lá o rompimento desse laço, fala desse laço aí. Então, saber que existe um laço, uma coisa que une, né? Uma corda ali que amarra o corpo com a alma. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. O que é um fato? Alguém aqui já foi no dentista, tomou uma anestesia, não sentiu nada, né? Porque desligou os nervinhos de conexão. Vai fazer uma cirurgia, toma anestesia geral, também não sente nada. Porque o corpo em si, ele é insensível. Aí ele diz assim, é só a alma que experimenta sensações de dor e de prazer. As nossas sensações são experimentadas pela alma. O corpo, ele fornece elementos
que, ao interagir com a alma, geram sensações. Porque há, sim, uma influência do corpo sobre a alma, mas não é o corpo que está sentindo, é a alma. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma. E por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela, né, a alma é o paciente. Que é a alma, né? E o que é o espírito? Qual é a diferença? Alma e espírito, né? Por que em algum momento fala alma, em outro momento fala espírito? Né? O espírito é o princípio inteligente, é a inteligência. Aonde que está é a nossa consciência? Onde é que está a nossa consciência? Que lugar que ela fica? Ela fica aqui, ela fica no coração, ela fica na mão, nos dedos. Onde que fica a nossa consciência? Né? A alma, ela é esse princípio inteligente preso num corpo material. Então, aí é a alma, preso num corpo material. Espírito puro, puro mesmo, espírito, que você pode falar que é espírito, são apenas aqueles lá da primeira ordem, que não tem mais nenhuma conexão com a matéria. Nenhuma. Eles não têm corpo material nenhum mais. Fora isso, será sempre alma. Porque mesmo no mundo espiritual, nós sempre vamos lembrar disso, existe matéria. O perispírito é uma matéria. O princípio inteligente também está conectado ao perispírito. Certo? Após a morte do corpo, lembrem-se, morte não é desencarnação. Gente. Desencarnação é processo que vai de 1 minuto, 1 hora, um dia, uma semana, 1 ano, 1000 anos, 2000 anos. Tem espírito que está há 2000 anos com o corpo morto e ele está perambulando ainda, preso às sensações do corpo. Não desencarnou. As conexões que ele fazia com a carne ainda estão lá. Então, o que ele diz assim? Após a morte, separada a alma, quando a alma sai do corpo, ou seja, em verdade aqui ele está falando quando o perispírito se desliga do corpo, molécula a molécula, não tem mais nada de perispírito conectado ali. O corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, né, a alma por insulada, por estar insulada, ou seja, longe, né, distante, em outro lugar, separada do corpo, ela nada experimenta da destruição orgânica. Vem cá, mas nós sabemos muito bem, não é? Que tem seres humanos que experimentam, sim, a destruição do corpo, não é? Nós sabemos. Eles e sentem os horrores da decomposição. É que é isso. É porque não ocorreu a desencarnação. Ocorreu só a morte do corpo. Aí o corpo começa a apodrecer, eles sentem o cheiro. Muitos, por exemplo, tem morte violenta, assim, as pessoas às vezes ingerem alguma bebida e aí tem morte súbita e precisa fazer autópsia. Eles estão ali, grudados no corpo e sentindo, gente. Tem que ter muita intercessão de espíritos nobres para que eles consigam, pelo menos, injetar umas anestesia para ele não sentir tanto, sabe? O próprio Emmanuel, ele diz que, no caso de cremar o corpo, né, da cremação,
que respeitemos pelo menos 48 horas depois da morte do corpo. Porque é um tempo razoável para que esse processo de desencarnação aconteça. Porque senão, se ele estiver preso ali, ele vai sentir, vai presenciar. A menos que tenha merecimento, aí os espíritos conseguem. Mas aí, você vai ficar na mão de circunstância. A verdade é essa. Então, a alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. Mas acontece que se a nossa mente estiver conectada com as energias ainda orgânicas, o que vai acontecer? Ela vai transmitir para o perispírito aquilo que está acontecendo ali no corpo, né? Então, o perispírito é o envoltório da alma, certo? E não se separa dela, nem antes, nem depois da morte. Da morte de quem? Da morte do corpo. Esse perispírito, ele é um corpo. É um corpo perispiritual, que envolve, na verdade, existem muitas camadas de perispírito. O perispírito é um estudo apartado que precisamos fazer, sabe? Compreender bem, né, esse corpo aí que nós temos e que ele é como se fosse várias camadas de uma cebola. Quando nós desencarnamos, no sentido de que realmente houve, o perispírito separou do corpo e tal, vamos para o mundo espiritual, alguma colônia, a maioria dos espíritos ainda dorme, sonha, vai para outras esferas. Como é que ele vai? É o perispírito do perispírito, não é? O André Luiz, quem leu Nosso Lar, quem não leu vai ler, né? Ele dorme lá. E aí, quando ele dorme, ele sonha que ele atravessa um rio num barco e ele vai contra a mãe dele numa outra dimensão, numa dimensão mais sutil, onde aquele perispírito dele é grosseiro, igual o nosso corpo é grosseiro. Então, nós sonhamos, o que sai é nosso perispírito. Porque nosso corpo não entra na dimensão que o perispírito entra. E assim vai. Quanto mais nós formos acessando dimensões sutis, mais temos que nos livrando daquelas cascas, como se fossem roupas, que impedem-nos de subir. Tá? Ó, o espiritismo é uma ciência também, né? Uma ciência, uma filosofia, uma religião. E essa área aqui é a área científica. Então, nós não temos que ter pressa, sabe? E nem se assustar com os conhecimentos que o espiritismo nos traz, mas também nós não podemos parar de aprender, porque isso aqui vai ser muito importante para nós quando for a nossa vez, né? Na hora que desencarnar. Então, ó, o perispírito não se separa da alma, porque ele é a outra roupa da alma. Então, tipo assim, nós estamos com um monte de roupa, aí tira uma, que é o corpo, e fica outra. Aí tira aquela, e fica outra. Entendeu? Até que vai chegar um dia que não vai mais ter roupa para tirar. O espírito se transforma em energia pura, né? Aí não tem mais matéria. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Então, ele não forma com ela, com a alma, mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro, né? A alma sem o perispírito. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo físico, em
todas as suas partes. Gente, é molécula a molécula, átomo a átomo. Está tudo amarrado. Por isso que na hora de desamarrar isso, não é tão fácil. Em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Então, o perispírito, o que ele vai fazer? O papel dele. Como ele está preso no corpo, átomo a átomo, molécula a molécula, e também na alma, né, na nossa consciência, aquilo que acontece no corpo, ele transfere para a alma. E as dores da alma, ele traz para o corpo, para serem curadas no corpo. É isso que o perispírito faz. Então, durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. A alma tem sensação de dor, machucou o dedo, né? Do mesmo modo como a alma, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. É a alma que nos dirige. Quando o corpo é lesionado por alguma coisa, a alma perde essa conexão. E aí já não consegue movimentar esse corpo adequadamente. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um derrame cerebral, aí fica com dificuldade na fala. É que, como há essa conexão entre o corpo e a alma, por exemplo, a pessoa sabe falar, mas ela não consegue mais falar, porque o instrumento da fala foi lesado. E assim vai, né? Pode ter uma lesão cerebral na região, por exemplo, onde ficam as memórias, e a pessoa perde a memória, porque não há mais conexão do corpo e da alma nessa região, entendeu? A alma não consegue mais. Por isso que pessoas que são verdadeiros cientistas, gênios, podem reencarnar idiotas. Por quê? Porque será plasmado um corpo para eles que não vai permitir que a alma transfira o seu conhecimento para o corpo. E aí a pessoa fica idiotizada. Mas ela, espírito, não é um idiota. Mas aqui na carne ela é. Então vamos lá. A extinção da vida orgânica morreu, né? Não tem mais fluido vital no corpo. Nessa hora, a vida orgânica fica extinta, acaba. Então, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico, olha aqui ele aparecendo de novo, que a une ao corpo. Então, ocorre um rompimento desse laço. Mas essa separação nunca é brusca. Então, por isso que nós não podemos falar, fulano desencarnou. Né? Ocorreu a desencarnação. Ocorreu o desencarne. Desencarne, já falei, que remete à ideia de morte do corpo. Né? Mas fulano desencarnou é o verbo aí no passado. Mas como que nós sabemos se ele desencarnou? Nós não sabemos, porque essa separação nunca é brusca. A desencarnação só vai acontecer quando houver verdadeiramente a separação, o rompimento desse laço. E esse laço, gente, ele não quebra assim. O ideal é que ele seja desatado e não cortado. O fluido perispiritual,
só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. Ele está preso em cada órgão. Dizem que a primeira coisa que é o mais fácil para os espíritos desconectar, né, desligar, são os nossos pés. Dizem que a morte do corpo começa pelos pés. Tem amigo meu, quando ele ia visitar alguém no hospital, Márcia, a primeira coisa que eu faço é pegar no pé da pessoa para ver se está gelado, se está aquele gelado de morto mesmo, sabe? Falei, isso, tu pegar no meu pé está sempre gelado. Porque começa pelos pés, que é justamente os nossos pés, que são as nossas raízes com a Mãe Terra, que nos conectam com as energias vitais da Terra. Então, é onde os espíritos começam a desatar os nós. O último que é desatado é aquele laço que está no coronário, né? Então, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. Nós vemos nas obras, então, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, fala sobre o processo desencarnatório de vários espíritos. Compensa ler também, de vários espíritos. E ali a gente vê como é um fenômeno complexo, né? Então, de sorte que a separação, né, da alma e do corpo só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo, lembra que eu falei? Do perispírito, ligado a uma molécula do corpo. Não pode ter mais nada. E isso não é fácil, não. Tem espíritos específicos. Magna, fala. Depende, no caso da aceitação que desencarnou, da desencarnação, depende o desligamento, né, dessas células, elas dependem da aceitação do desencarne. Da desencarnação, tá? Isso, desculpa. É porque todo mundo fala do desencarne. O que acontece, amiga? Quanto maior o apego que nós temos às coisas materiais, mais tempo vai demorar, sabe? Então, se a pessoa é apegada ao cachorro dela, ao filho dela, à panela dela, à colher dela, é apegada aos bens materiais, isso complica muito. Porque aí ela vai ser apegada ao corpo também, não quer se desapegar do corpo, não quer. A aceitação ajuda bastante. O conhecimento também ajuda, porque aí isso que nós estamos aprendendo vai nos ajudar, que é um conhecimento intelectual, que os espíritos, na hora, vai falar, lembra aquele dia, então, ajuda. Né? Mas também vai depender da vida que a pessoa teve e, principalmente, da quantidade de fluido vital que tenha ainda no corpo. O que é o fluido vital? É o fluido que anima o corpo, né? É como se, quando nós programamos o nosso nascimento, a nossa encarnação, nossa reencarnação, é destinado para nós uma quantidade de combustível, igual um carro, porque o corpo é um carro, certo? É um veículo, não é? Que a alma entra junto com o perispírito e vai dirigindo esse veículo. Então, ele tem uma quantidade de combustível, gasolina. Certo? O que acontece, gente? Quando quando ocorre a morte do corpo, quando nós falecemos antes do previsto, e isso é muito comum, porque
fomos desgastando tanto os nossos órgãos que chegou a um ponto, por negligência, né, que não tem mais condição da alma movimentar mais esse carro, sabe? Passava no sinal vermelho, trombava o carro, furava pneu, não trocava, entenderam? Então, dizia, não morre antes da hora. Morre, e muito antes. Então, o que vai acontecer? O carro não funciona mais, mas ele está cheio de combustível ainda. E enquanto tiver uma gota de fluido animalizado, nós teremos as sensações. Querendo, não querendo, rindo ou chorando. Vai ficar preso ali nas questões materiais, vai dormir, vai sonhar, vai voltar, sabe? Por isso, o suicida, por exemplo, ele não desencarna. Não ocorre a desencarnação no suicida. O suicida morre, falece o corpo, mas a desencarnação não acontece. Porque ele há tanto fluido vital nele que ele comparece na região, ele não gravita para o mundo espiritual, ele não pode ficar na crosta, ele é levado para regiões próprias dos suicidas, chamadas vales, onde eles ficam, e eles se apresentam, logo que ocorre a desencarnação, envolvidos numa espécie de um celofane, papel celofane, assim diz a Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Envolvido no celofane. Aquele celofane é uma cola. E aquela cola, ela transmite para... Oi, Conceição, fala. Eu vou ter que sair, Márcia, e depois eu vejo a gravação, porque a minha neta caiu aqui, nós vamos ter que levar no hospital para dar ponto. Meu Deus. Aí eu vou ter que ir com eles. Tá, vai, amor. Tá bom. Nós vamos orar aqui, tá? Na hora isso, vou ficar feliz. Pode deixar. Tá, que Deus abençoe vocês. Você também, amor. Então, gente, o suicida, ele se apresenta igual esse papel celofane, sacola, e ele vai ter que ficar ali, nessa região intermediária, até gastar toda aquela cola. E aquela cola gera nele frio, sofrimentos, muito torturas mesmo. E ele descobre que ele saiu do sofrimento para entrar na tortura, porque são dores acerbas. É como se você ficasse assim, completamente sem roupa e com uma capa de gelo, sabe? É muito frio que eles sentem. E eles não podem se aproximar de um médium logo que ocorre. Então, quando dizem que um suicida se comunicou na reunião mediúnica pouco tempo depois, isso é muito difícil, porque o médium não suporta uma comunicação de um suicida recente. E quem dá comunicação de suicida é sempre ex-suicida. Fora isso, não. Tem que ser alma muito elevada, e aí, para conseguir, e aí tem que haver, entre o médium e o comunicante, tem que haver, às vezes, 1 ou 2 espíritos absorvendo, sabe? Aquelas emanações do espírito, porque senão o médium adoece gravemente. Se um espírito suicida se aproximar de uma criança, a criança morre. Por isso que existem espíritos sempre fazendo vigilância nas ruas, na crosta, para que não ocorra, que escape algum suicida e venha, sabe? O transtorno é muito grande. Claro que
A misericórdia de Deus existe, né? Mas, no geral, é assim que acontece. Porque é uma coisa científica, né? Então, o que diz aqui, então? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Esse contato é o apego que a pessoa tem. Uma pessoa muito sexualizada, o perispírito dela está todo preso ali no plexo genésico. Há muita energia concentrada ali, grudando ela. A pessoa que é viciada em comida, o plexo gástrico dela estará com excesso de energia prendendo o perispírito ali. A pessoa maledicente, ela vai estar com aqui o laríngeo completamente cheio de magnetismo, grudando, é difícil de soltar, entenderam? Já aquele que faz o bem, né, é muito mais suave. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cabe examinar. Vamos ver o que vai dar para nós falar. É o item 5, ainda dá para nós falar. Estabeleçamos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, eles vão pegar o quê? Uma situação extrema de um lado, outra extrema do outro lado, e sabendo que ali tem infinitos casos, não tem uma desencarnação igual a outra. Nem morte do corpo, uma igual a outra, não tem, nem nascimento também não tem, nem reencarnação. Tudo isso é processos diferentes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, olha como ele faz diferença, a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Se fosse completo, se os espíritos que estão ali para realizar a nosso processo desencarnatório, separação do perispírito do corpo, conseguissem desligar, né? Vai desligando dos órgãos menos vitais, aí vai para os mais vitais, até que chega no coração e no cérebro, né? Se fosse fácil, né? Se não tivesse preso, por exemplo, aí chega no plexo genésico, já não consegue, porque está tudo grudado, está cheio de cola lá, né? Toda a energia do cidadão ele usou na área sexual. É um grande problema, é uma das áreas mais complicadas, né? Ou então, comida. Aquele que não controla, não consegue controlar o seu alimento, que ele vai se alimentar, ele não controla nada. A primeira coisa que nós temos que controlar é a nossa alimentação, né? Então, a alma nada sentiria, se fosse, né? Se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, às vezes, o espírito tem que pegar e quebrar, assim. Mas, às vezes, nem serrando com serrote. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Pessoa que tem muito dinheiro, fica pensando na fazenda, fica pensando no carro, fica pensando na casa. Não consegue. Se após a cessação, né, completa da vida orgânica, está mortinho o corpo, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça.
Gente, isso daí que eu acho que apavora mais o espírita que estuda, né? E aquele que não estuda nem leu isso, nem sabe. É ou não é? Mas se foi numa mediúnica, já viu o espírito falando que que nem conseguiu sair do caixão ainda. Ele saiu, mas ele não percebe, porque ele está conectado lá, né? Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte do corpo, está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Lembra que eu falei que era uma espécie de cola? Então, o suicida está cheio dessa cola, né? Que tudo que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Entenderam? Nós vamos parar por aqui. Entenderam? Vamos parar por aqui. Ah, não, ainda dá para fazer um ainda. Nós somos meio fanáticos, né? Nós vamos até o último segundo. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Além dessa confusão toda, né, de tentar cortar ali, né, e não conseguir isso, e os espíritos vêm nos ajudar, é igual médico. Eles vêm fazer verdadeiras cirurgias para nos ajudar nesse desprendimento, né? Então, além de tudo isso, ainda tem um outro fenômeno, que é a perturbação, essa perturbação aqui. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia. Isso aqui é até uma bênção, né? De modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Porque às vezes a alma ainda está impregnada de fluido vital, desgastou o corpo de tanto trabalhar no bem. É diferente. Por exemplo, tem pessoa que tem pressão alta. Por quê? Porque ela é ruim. Ela é brava, fica nervosa, irritada, briga com o filho, chuta o marido, né? Aí tem pressão alta, não é? Então, é um tipo de pressão alta. Nós temos que olhar a pressão alta. Tem outra que tem a pressão alta de tanto amar, às vezes, um filho, de tentar fazer isso, fazer aquilo. É diferente as pressões altas. Ambas poderão morrer, porque vai desgastar o corpo igual. Vai desgastar o corpo igual. Mas uma vai ter uma interseção. A outra talvez não tenha. Entenderam? Porque nem sempre nós conseguimos controlar o nosso amor, né? O certo seria que tivéssemos esse controle também sobre isso. Então, as pessoas que fazem, por exemplo, Francisco de Assis, né? Ele se jogava ali no trabalho, cuidava de leproso, tal, vai saber quantas doenças que ele pegou, desencarnou cedo, mas é diferente, entendeu? Existe ali atenuantes, né? Então, ele diz assim, ó, dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento,
como em breve veremos. Aí é espírito nobre, né? Espírito. A perturbação pode, pois, ser considerada o instante normal, o estado normal no instante da morte, e perdurável por tempo indeterminado. Tem espírito que já morreu, o corpo, há 20 anos e ele ainda não sabe que morreu. Ele perde a noção do tempo, né? Perde completamente a noção do tempo. Então, o tempo passa diferente para ele, né? Então, ele diz assim, ó, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas e incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Então, ela vai voltando. Já aconteceu com vocês de acordar de manhã e não saber onde que está, por segundos, assim, não sei onde eu estou, não sei quem eu sou? Comigo acontece muito. Essa perturbação é bem parecida. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns. Acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros. É qual horrendo pesadelo. Então, agora nós vamos parar mesmo por aqui. Então, vocês viram que esse passamento, ele é realmente um processo muito diferente entre uma pessoa e outra. E que vai depender muito... Oi, Magna, fala. Já aconteceu comigo Ah, de eu acordar assim, hiper feliz, sabe? Hiper feliz, assim, nas nuvens, maravilhosa, sabe? E, aliás, já aconteceu, não, acontece sempre. Aí eu me ponho a cantar, eu me ponho a fazer as coisas com mais alegria, com mais dedicação, né? Mas também acontece, raramente, mas acontece de eu acordar assim. Quem sou eu? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu estou fazendo aqui? pois É é. é bem surreal, muito explicativo É esse bem, estudo de hoje. é, Muito bom. bem surreal. Por isso que sem estudar a obra básica, ninguém conhece espiritismo. Concorda? Concordo. Se nós ficarmos no psicologismo, na psicologia, estudando, né, obras subsidiárias, nós não vamos entender o espiritismo. Não aprende, não sai do lugar, né, querida? Não, porque quando você estuda a doutrina, você entende qualquer obra que vai falar de casos, porque você estudou geralzão, né? Aí Uhum. você entende os casos. Se você estuda só os casos, você vai achar que tudo é igual àquele caso. Já vi muitas pessoas falando, lê um livro, e aí ele acha que tudo é igual àquele ali, que está no livro, mas não é. Cada caso é um caso. Então, é isso, meus amores. E aí, ó, quando você acorda feliz, é porque você esteve em ambientes de alegria, com almas queridas, né? E eu Acordar... sempre agradeço por isso, sempre. Eu sempre agradeço, me lembro de agradecer. Eu dou aquele sorrisinho assim, Mona Lisa, de agradecimento, sabe? Agradecendo a Jesus, a Deus, por Sim, estar naquela condição de felicidade, de leveza. sim. E quando nós acordamos assim, meio sem saber, pode ser também que estivemos bem longe e quando retornamos ao corpo, a conexão com o cérebro demora, às vezes, um pouquinho, e aí nós ficamos meio, a nossa consciência fica perdida, né?
Agora, imagina isso, assim, na desencarnação. Realmente, há uma perturbação, sempre há, e tem que ser muito evoluído para não ter nenhuma, né? Mas é isso. Então, vamos encerrar e você vai fazer nossa oração de novo hoje, porque os outros estão quietos ali, nem apareceram. Você deve estar jamais. Faz oração para nós, tá? Eu? Você, amiga. Opa, vamos lá então. Que Vamos lá. bênção. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, agradecemos por mais esse estudo, por mais esse aprendizado. Agradecemos pelas bênçãos que tem dado em nossa vida, apesar das tribulações, apesar das doenças, né, do corpo. Agradecemos, Senhor Jesus, por nos intuir, por nos levar a patamares de aprendizado maior. Agradecemos por tudo em nossa vida, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por nós, por nossa amizade, por nosso companheirismo, pela paciência da Márcia em explicar para todos nós o que a gente pergunta ou tem dúvida. Agradecemos pelo Israel, pelo Eliseu, pela Conceição que precisou sair. Cuida de nós, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Beijos a todos. Beijos, amores. E amanhã é lá com o Américo, né? Até amanhã. Vamos ver se vai Até dar. amanhã. Fiquem com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.